Apocalipse, capítulo de número 2, amém? Não tem nem como o pastor brincar que está entre Gênesis e Apocalipse, né? Está em Apocalipse. Então, um dos livros que muita gente corre. Eu falei, Senhor, não faz isso. Aí, você aí, moleque. Eu falei, tá bom. Vou pedir para a Joyce esperar só enquanto eu leio aqui, junto com todo mundo, aí ela de novo. Amém? Amém. Tem alguém que está procurando ainda? Sua Bíblia tem Apocalipse? Você rasgou, arrancou, falou não quero que Deus fale comigo aqui. Você deixou só lá no último que... É Judas? É, não é? Antes de Apocalipse? Judas, isso. Estava aqui entre Judas e Filemão. Amém? Então, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Feche seus olhos, oremos. Pai, Abba, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, realizado. E mais uma vez, eis-nos aqui. Que eu seja totalmente esvaziado de mim agora. E que o Senhor possa usar, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Para falar um pouco do livro de Apocalipse, eu até brinquei no começo, que existe às vezes pessoas que é um livro realmente de algumas expressões não tão comuns. Ele talvez seja o livro que mais foge no sentido da escrita, porque... E deixa eu fazer aqui uma pequena síntese do porquê também de tantas expressões inexplicáveis no sentido humano de Apocalipse. Primeiro que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João escreve o livro de Apocalipse, e quando João, pelo que se entende, ele é o apóstolo que consegue envelhecer. Ele é o único apóstolo que consegue chegar numa idade avançada, porque os demais, eles são mortos por causa da perseguição à igreja. E eles realmente, você encontra em alguns relatos, até mesmo extra-bíblia, que são válidos historicamente,
a morte de muitos desses apóstolos, no caso de Pedro, no caso de Paulo, Tiago, que se tornou até então o líder da igreja, depois que Jesus institui a eclésia mesmo, no que se diz respeito à igreja. E eles têm mortes bárbaras, cruéis, alguns decapitados, alguns, como o caso de Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Só que João não. Deus tem um propósito na vida de João. João ele é preso e ele é enviado para uma ilha chamada de Patmos. João ele fica totalmente isolado. E eu procurei saber geograficamente aonde ficava essa ilha. Essa ilha, ela era afastada de tudo. Realmente era uma ilha de preso. Quem já teve a oportunidade de assistir alguns filmes, nos Estados Unidos eles criaram uma cadeia, uma prisão chamada Alcatraz. E essa prisão, ela era uma ilha, cercada de água, não tinha para onde fugir. E foi considerada uma das prisões mais seguras do mundo, Alcatraz. Porque, como é que o cara ia fugir dali, nadar não sei quantos quilômetros? Não tinha como, era algo assim meio que absurdo. Então João, ele fica numa ilha isolada. Só que ele recebe a visita de alguém. E a Bíblia diz, o próprio Apocalipse, lá no capítulo 1, diz que ele tem a visita de um homem. E ele começa a descrever esse homem. E ele começa a dizer: e eis que vi um homem, e os seus cabelos eram brancos como a neve. E ele diz que a sua voz era como o som de muitas águas. E ele diz assim: eu também vi este homem, e os seus pés eram reluzentes. E ele começou a falar comigo. E João disse assim, que a voz disse assim: João, o que eu tenho para te dizer são coisas que ainda vão acontecer. Mas escreve. Ele disse assim: escreve, João. Escreve, porque eu tenho algo a dizer para a minha igreja. Deus começa a revelar para João algumas coisas. Deus começa, através de Jesus, a dizer alguns acontecimentos. E ele fala especificamente de 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas por onde os apóstolos passaram e pregaram a mensagem. E uma dessas igrejas, uma dessas regiões, um desses locais é Éfeso. Uma igreja a qual Paulo foi um missionário que por 3 vezes passou por Éfeso. Paulo, ele tem a missão de levar a mensagem até Éfeso. Ele prega em Éfeso. Uma das vezes ele deixa Áquila lá em Éfeso para poder dar continuidade. Outra vez ele manda Timóteo pregar e continuar a missão de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, uma cidade portuária. E toda cidade portuária do Antigo Testamento ou daquela época era próspera, porque as mercadorias, tudo só chegava através dos navios. Não existia hoje a facilidade de aviões, de caminhões, era tudo através de navios. Éfeso era rica. Éfeso tinha muita gente.
Só que Éfeso, assim como aonde tem muita gente, tem muito problema, Éfeso era uma cidade idólatra. Éfeso era uma cidade que cultuava uma deusa chamada Diana. Existia um templo na cidade de Éfeso, com capacidade, era um formato de um teatro, mais ou menos, que cabia em torno de 25 mil pessoas. E lá nesse templo, eles cultuavam uma deusa pagã. E Paulo, ele foi falar do amor de Deus em Éfeso. Estabelece uma igreja em Éfeso. É como se... Quem aqui já foi em Aparecida? Muita gente, né? E abre um parênteses, gente, eu não vou, não é intenção de falar mal de religião de ninguém, mas é como se Paulo fosse até em Aparecida, chegasse lá no templo, ele dissesse assim: vocês estão servindo a um Deus todo errado. Paulo fez isso. A mesma coisa que ele fez quando entrou em Corinto. Que o povo de Corinto estava adorando, né, Silvio? A um Deus, vários deuses. Então ele olha para um lugar e diz assim: ao Deus desconhecido. E ele chega lá e diz assim: eu conheço esse Deus desconhecido. Paulo, ele aproveitava as oportunidades e falava. É como se ele fosse lá e ele estava adorando uma deusa da fertilidade. E ele disse assim: está tudo errado, eu quero falar de um Deus vivo aqui. E ele estabelece uma igreja ali. O caráter da carta que Jesus, falando para João, primeiro que uma carta, ela tem duas coisas que são importantíssimas. Duas coisas. Você sabe qual é, né? O remetente e o destinatário. É igual o e-mail que você manda. É como se Paulo estivesse mandando um e-mail, só que naquela época. Está mandando lá, é o remetente e o destinatário. Tem alguém. E o corpo dessa carta, ela tem 3 aspectos que eu queria ler para você. Ele começa ele faz 3 coisas. Elogio, ele dá uma instrução e ele faz uma promessa. 3 coisas que ele faz. E se você observar nas 7 igrejas, a única que não vai ter elogio nenhum é Laodiceia. Mas aqui, nas outras, todo ele tem a mesma estrutura de carta. E o que ele elogia em Éfeso? Ele diz assim, os elogios: você rejeita as heresias dos nicolaítas. Ele está falando disso assim: você está bom, você está, beleza, você está rejeitando, legal. Você é paciente. E você é perseverante, Éfeso. Você tem esses pontos a seu favor. E qual é a instrução que ele dá? Ele dá uma instrução: volta ao primeiro amor. Éfeso, volta ao primeiro amor. E a promessa? Ele dá uma promessa aqui: você terá direito à árvore da vida. Elogio, instrução e promessa. 3 coisas, 3 características para essa igreja. Uma das grandes lances da Bíblia assim é a gente conseguir transportar o que aconteceu ali, o que Jesus está dizendo ali para João. É fazer essa transposição para os nossos dias. Primeiro que
ele está falando para um tempo, aquele tempo, ele está dando instruções justamente para uma igreja que existia, e agora, o que nós podemos tirar de lição para aquilo que Jesus dá instrução a João para os nossos dias? Que igreja nós somos? O que é necessário a gente entender? Eu li, reli, e sabe uma das coisas que eu observei aqui? Éfeso estava, sabe, é aquele aspecto que você olha e você diz assim, está certinha. Está ali, está enquadrada. Está no nível. Está muito bom o que Éfeso está fazendo. Eles não estão aceitando heresia entrar dentro da igreja. E esses nicolaítas eram uma seita que se estabeleceu naquele tempo. Por ser um lugar onde a idolatria era muito grande, o que eles fizeram? Eles misturaram um pouco do que a Bíblia estava dizendo e colocaram alguns aspectos deles humanos. E isso não pode acontecer. Isso não pode. Tudo que foge da palavra é heresia, é seita. Quando a gente sabe que, e mais uma vez é necessário que eu fale isso para que, quando o líder da igreja mórmon recebeu um livro de ouro, e esse livro de ouro tinha as instruções do que era necessário, e ele disse que quando viu o anjo, o nome do anjo era Moroni. Daí se tem o nome da igreja, os Mormons. Quando ele recebe esse livro de ouro, ele diz que lá teria todas as instruções do que era necessário. Heresia, cara. Heresia. A Bíblia é a fonte inesgotável daquilo que Deus quer fazer. E esses nicolaítas fizeram as mesmas coisas. E eles disseram assim, não, tudo bem. Tem aqui uma parte que a gente sabe que é dos pergaminhos, que tem fundamento, mas não precisa ser tão assim, né? Uma das coisas que eles apoiavam era a poligamia. O homem podia ter mais de uma mulher. Então por aí você já tira, não tem nada a ver. E Jesus está dizendo para João, dizendo assim, João, a igreja de Éfeso está rejeitando isso. A igreja de Éfeso está blindada contra isso. Ele tem provado e eles têm se mantido forte. E eles têm mostrado que aqueles que se diz apóstolo e não são, eles estão colocando à prova tudo isso. Então a igreja de Éfeso, ela era uma igreja lúcida. Era uma igreja que pensava. E é necessário pensar. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos 17, a Bíblia diz que Paulo vai até uma cidade chamada Bereia. E ele chegando lá, ele vai falar do amor de Deus, vai falar das Escrituras. Só que quando Paulo chega lá, ele encontra uma sociedade totalmente livre de pensamento, estudiosa. E quando Paulo tenta implantar, eles começam a questionar Paulo. E eles vão até as Escrituras para dizer, vem cá, para que isso tenha sentido, é necessário que a gente primeiro saiba se realmente isso aí é verdade. E eles começam a estudar, começam a ler e falar, realmente, o que você fala tem fundamento, pode pregar na nossa cidade. E Paulo causa ali, falando do amor de Deus em Bereia. Então, você pensar, você raciocinar, não é pecado. O pecado é quando a letra nos tira daquilo que Deus é capaz de fazer.
Quando eu procuro explicação como Deus cura um câncer, cura uma AIDS, cura alguém que era cego, cura alguém que era aleijado, eu não posso questionar isso. A fé me obriga a acreditar que Ele fez. É a mesma coisa de, então você acredita que o peixe engoliu Jonas? Eu acredito. E se falasse que ele tinha engolido o peixe, eu também ia acreditar. Ué. Eu tinha um pastor que ele contava uma história. Que ele disse que tinha uma moça uma senhora, bem simples, que trabalhava na casa de um médico, um doutor conceituado, estudioso. E ele sempre gostava de tirar sarro da fé dela. E disse que um dia ele assim, vamos supor, vou usar até o nome da minha mãe para não ter problema. Maria, você acredita realmente nas histórias da Bíblia? Aí ela falou, sim. Aí, então deixa eu pegar uma história aqui. Eu quero ver se você me convence a acreditar. Você acredita que um mar se abriu em dois e um povo passou a pés enxutos? Aí ela disse assim, sim, eu acredito. Aí ele disse, não, Maria, a ciência explica tudo. Uma vez por ano, acontece um fenômeno naquela região, onde as águas elas baixam, onde as águas elas batem apenas nos pés das pessoas. Maria, para com isso. Como pode se acreditar nisso? Esse fenômeno, ele é natural nessa época, talvez aconteceu nesse tempo. Diz que a Maria olhou para ele e começou a dar risada. Começou a rir da cara dele, ele falou, oi? Você está rindo da minha cara, Maria? O que está acontecendo? Ela falou, não, Senhor, sem querer desmerecer o seu conhecimento. Mas olha como é interessante. Como pode as águas baterem apenas nos pés das pessoas e mesmo assim essas águas serem capazes de matar um exército inteiro? Que quando o exército de Faraó entrou, diz que eles foram dizimados. Diz que o cara olhou para ela e... né? Pois é, talvez as águas subiram do nada. A fé, ela foge dos padrões do raciocínio às vezes. Eu tenho que acreditar, é fato. E Éfeso, eles estavam ali, o plano de Éfeso estava certinho, eles estavam seguindo aquilo que Paulo tinha ensinado, os outros que passaram ali tinham ensinado, mas tinha algo que estava incomodando. Tinha algo que Jesus disse assim, está faltando alguma coisa. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Eu já li muitas frases duras de Jesus, mas eu acho que a frase mais dura que Jesus diz, entre muitas elas, e isso não foi uma frase lançada, foi como se fosse algo que vai acontecer, que é dolorido. É quando ele fala que quando ele voltar, o amor de muitos vai ter esfriado. E Éfeso já estava nesse sentido. Éfeso tinha se tornado uma igreja religiosa. Éfeso, eles ofertavam. Eles davam o dízimo.
Eles iam para o culto. Eles cantavam. Éfeso, eles rejeitavam aquilo que era de fora. Eles faziam tudo isso, Silvio. Mas Deus estava olhando além do que Éfeso estava fazendo. Deus estava dizendo assim: está faltando amor. Éfeso deixou o primeiro amor. Uma das minhas grandes preocupações comigo é não deixar que minha função atrapalhe o meu relacionamento. Como assim, pastor? A minha função, pastor, ela não é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Isso jamais pode sobressair aquilo que eu tenho com Ele. Não é o cargo, não é onde eu estou, não é o que eu faço, é como eu me relaciono com Ele. É minha verdade em relação a Ele. E isso não tem preço. E às vezes o amor esfria. Ele vai se apequenando de um jeito que a gente não percebe. A gente vai trocando aquilo que é de primazia pelas secundárias. Eu poderia citar aqui tantas coisas que fazem o amor esfriar. Eu poderia citar tantas coisas aqui que fazem o amor minguar. Ontem, a gente teve aqui o primeiro encontro de casais e foi uma bênção, E eu estava olhando para a Dai, e o nosso relacionamento já vai para 15 anos já. 15 anos, 10 de casado. E cada dia que eu passo, eu amo mais minha esposa. Por quê? Porque cada dia que passa, eu tento colocar um pinguinho de gota de amor, porque eu sei que se um dia eu acordar, e como eu faço todos os dias, eu dou um beijo nela. Eu sei que aquilo nutre o nosso relacionamento na nossa intimidade. E Deus, Ele não é diferente. Se eu deixo de falar com Ele um dia, eu vou deixar um dia, eu vou deixar 2, eu vou deixar 3, e daqui a pouco eu nem sei mais quem Ele é. Eu nem sei mais qual é o cheiro que Ele tem. Eu nem sei mais qual é a voz dEle. Corre o risco dele chegar em casa e eu nem perceber que ele está lá. E a gente robotiza o nosso relacionamento às vezes. O culto é importante, mas não é mais importante do que você orar na sua casa. Não é mais importante do que você fechar a porta, como ele diz. Ele diz: quando orares, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai em secreto vai saber o que você está fazendo. E eu não posso colocar o meu cargo no pedestal e dizer assim: não, eu leio a Bíblia porque eu tenho que ensinar. Não, eu leio a Bíblia porque eu quero te conhecer. Eu oro para que eu seja santo. Não, eu oro porque eu preciso ouvir tua voz, Deus. Eu não faço nada disso para agradar a homens, porque se fosse para agradar a homens, Senhor, não teria sentido. E Ele está dizendo: Éfeso, você está fazendo tudo isso, mas está faltando amor, Éfeso. Você acha que você ir para o culto, Éfeso, é suficiente? Eu quero te amar, Éfeso. Eu quero te amar, não deixa, não foge de mim.
3 pedidos de Jesus à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caístes. Está aqui um exercício difícil da gente fazer. Está aqui um exercício difícil da gente fazer. É lembrar de onde a gente caiu. Porque quando a gente vai lá onde a gente caiu, a gente é obrigado a fazer o segundo pedido que ele faz: arrepende-te. Se arrepende. E às vezes a gente quer passar por cima e dizer: não quero lembrar. Não, deixa. E eu acabei de falar ali algo, dizendo assim, às vezes a gente deixa as mágoas serem mais fortes. Eu não estou falando de mágoas, eu estou falando de arrependimento, de erro. Ele está dizendo assim, vai lá, vê aonde você deixou de me amar, vê aonde você deixou de me seguir, vê aonde você deixou eu ser a primazia da sua vida, vê aonde você deixou as coisas absurdas serem primeiras na sua vida. Volta à prática das primeiras obras. Lembra-te onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Outra coisa difícil. Eu gosto muito de dizer que, e eu acho que se você pegar 99% dos livros de autoajuda, eles vão dizer assim, segue sua vida, não é? Eles vão dizer assim, enterra as coisas do passado e bola para frente. E eu também, eu tenho uma linha de pensamento que eu acho que a vida é para ser vivida dia após dia. Mas a gente não pode enterrar as coisas boas, pegar tudo no saco e dizer assim, foi tudo ruim. Não é assim. É a mesma coisa de pegar relacionamentos que não deram certo e tiveram os filhos, você vai pegar os filhos, colocar junto do relacionamento e enterrar? Teve coisa boa. Teve fruto bom. E o que Deus está dizendo aqui é assim, lembra das coisas boas que você fez. Eu me lembro da primeira vez que eu coloquei no meu coração de ler a Bíblia inteira. Eu era um adolescente ainda. E eu lembro que eu comecei a ler e chegava assim, às vezes nos livros do Antigo Testamento, e eu dava aquela acelerada normal que eu acho que todo mundo faz. Quando chega lá em Levítico, por exemplo, aí começa aquela descendência do povo, aí eu... Vamos embora, eu quero terminar. Eu quero cumprir meu propósito. Porque a gente acha que... A gente passa, né, e fala assim, não, quem quer saber de descendência de Sem, Cã, Jafé e por aí vai. E eu lembro quando eu cheguei no livro de Jó e Salmos, aí eu me apaixonei de um jeito impressionante. Principalmente no livro de Salmos, que é um livro que é bom de você ler. Ele vai te... Né? Quando chegou no 19, eu achei que não ia acabar nunca, Salmo 119, mas beleza, chegamos lá. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque muitas desses tipos de práticas, a gente vai armazenando e dizendo assim, isso não importa mais. Muitas das orações que a gente fazia quando a gente se converteu, a gente não faz mais. E às vezes Deus, ele não está nem aí para as orações rebuscadas que a gente às vezes quer fazer. Deus está... O
que Deus está com saudade mesmo é daquelas orações que a gente tremia porque não tinha o que falar. O que Deus tem saudade mesmo é quando a gente nem tinha o que dizer e a gente estava lá dizendo, eu estou aí, beleza? E Ele falou, eu sei, mas você está aqui. Mas você está aqui. Eu entendo. Paulo ele foi tão zeloso pela palavra que por ele ninguém casava. Vocês têm ideia disso? Paulo foi tão zeloso que ele falou assim: está solteiro? Fique solteiro. Ficou viúva? Sossega, de boa. Cuida das coisas do Senhor. Vocês já viram isso? Zelo. Zelo. Porque Paulo estava dizendo assim, vocês vão começar a ir numa pegada aí que vocês vão esquecer de muitas coisas. Você pode dizer assim, nossa, que egoísta Paulo. Pouco, né? Porque de lá para cá, acho que a minoria escolheu o celibato aí para viver. E quem pode, tá. E os relacionamentos vão, machuca, a gente vai de novo. Não é assim? Ou não? A gente se enclausura, fica trancado. Não, a gente vai de novo, cara. A gente se permite. A gente sofre, mas a gente... O engraçado é que com Deus a gente não dá as mesmas oportunidades. Com Deus, quando a gente se machuca, muitas das vezes a gente esquece, já era. E Deus está dizendo assim, eu só te deixei um pouquinho para você andar sozinho, você caiu. E você não quer mais andar comigo? O cuidado de Deus é interessante, que eu vi uma analogia aqui, muito interessante. Falando que os pais, ele pega a criança quando ela vai para a escola. Amém? Você deixa a criança na escola. Mas isso não quer dizer que você abandonou. Mas você deixou ela lá. Sim ou não? Porque lá ela precisa aprender. E quando você volta, a Adri sabe como é que é isso? Ela trabalha no criança, essas coisas. O pai ou a mãe que vem buscar o filho, sente uma alegria muito grande, porque ela passou o dia inteiro fora e está lá o filho para recebê-lo. E da mesma maneira o filho. Ele até esqueceu em algum momento ali, ele brincou, comeu, fez alguma coisa. Mas na hora que ele vê o pai ou a mãe de novo, os olhos brilham. Queima de novo aquela coisa de, meu pai está aqui. Não é o filme do Macaulay Culkin lá que esqueceram de mim, 1, 2, 3, acho que tem até o 20. Deus às vezes só deixa a gente para caminhar. E se a gente tropeçar, Ele vai dizer, eu estou aqui. Relaxa, se você cair eu te levanto de novo. Mas anda, caminha. Me ajuda, eu não vou poder pegar você e transformar você numa marionete. Deus não quer marionete, Deus quer pessoas racionais, mas que não fuja da responsabilidade de ter um verdadeiro encontro com Ele, um amor verdadeiro com Ele. Lembra-te, pois de onde caíste, volta ao primeiro amor. Eu convido você agora a se ajoelhar.